Fala pessoal, tudo certo? Então, iniciamos aqui o artigo 5º do programa, mais um programa, e hoje estamos com um convidado super especial. O Matheus vai apresentar o convidado e passar um pouco do currículo do convidado. Fala pessoal, boa noite mais uma vez. Mais um programa, nosso artigo 5º. Eu vou tentar resumir ao máximo aqui o currículo do nosso convidado. É uma honra ter um convidado com um currículo tão extenso e invejável dessa forma. Ele é professor na Unirio, desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, já foi procurador da República e posteriormente procurador regional da República. Vou deixar que o Léo Hoje estamos tenha com o a honra de falar o nome do nosso convidado. doutor professor André Fontes. Professor, conta a sua história pra gente, por favor. Sou do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, nascido em Niterói, sou niteroiense. Minha família é niteroiense, minha mãe e meu pai, meus avós não eram, mas meus pais eram. E sou torcedor do Fluminense. Embora em Niterói houvesse times locais, eu segui a orientação do meu pai, que é fluminense. Meu irmão seguiu a do meu avô, que era vascaíno, meu avô português. Mas ninguém seguiu a da minha mãe, que é flamenguista. Embora, ao longo da minha vida, os meus vínculos emocionais tenham sido com os flamenguistas. Mas eu sou torcedor do Fluminense e não faço campanha, nunca usei camisa, bandeira, para não haver problemas, diria assim, matrimoniais. Minha casa sempre foi isenta das 3 cores. Geralmente era coberta pelas cores do time rubro-negro. Eu sou niteroiense, fui criado em Niterói. Os meus pais tinham características muito curiosas. A minha mãe e meu pai tinham religiões diferentes. E eu passei boa parte do tempo querendo saber qual era a religião do meu pai. Minha mãe era católica, apostólica romana, eu sou batizado como católico, casei na igreja católica, fiz toda a primeira comunhão, mas meu pai não era isso. E só dos 10 anos em diante que eu tive acesso a essa informação. Ele havia sido convertido na época da guerra a uma igreja que não é uma igreja tradicional, chamada igreja positivista. Existe uma sede aqui no Rio de Janeiro, uma outra grande em Porto Alegre, só o Brasil praticamente e o Chile que deram consequências a isso. Esse dado é um dado importante, porque eu vou passar boa parte da minha vida, talvez a vida inteira, até hoje, buscando informações desse filósofo chamado Auguste Comte. Isso é importante que quando eu vou para a universidade, no 79, com 17 anos, eu ouço comentários sobre ele e eu vi que eles nunca tinham lido nada sobre o assunto. E começa uma pesquisa que me leva até para a filosofia formal, eu já era estudante, leitor. Isso vai marcar muito a minha vida. Agora, eu tenho uma informação importante que eu acho que agora, depois de 60 anos, tenho 62 anos, posso falar. Eu era muito perceptivo das minhas deficiências. Vou dar um exemplo. Na minha sala de aula eu não era bom em futebol. Aí fui tentar atletismo. Corri ao ponto dos meus ossos saírem do lugar. Cheguei em último lugar no estádio no Caio Martins, na época, Niterói. E eu pensei, isso não é para mim. Pratiquei judô, machuquei muito. Pratiquei jiu-jitsu, machuquei muito também. Mas eu vi que havia pessoas mais práticas, objetivas. Eu era muito teórico, muito reflexivo, pensativo, pensava 10 vezes a mesma coisa. Eu pensei, eu era pequeno, e no jardim de infância, em Niterói tem uma característica, 3 colégios em Niterói foram fundados por mulheres, professoras, empreendedoras. Eu estudei em um desses 3 colégios, chamado o Jardim de Infância Julieta Botelho. Esse colégio marcou a minha vida profundamente. Devo ter estudado há 2 anos. E lá foi que boa parte da minha formação se deu. Lutei muito para não entrar no portão. Depois que eu entrei, eu falei, eu quero este mundo. Eu quero ser professor. No jardim de infância, primeiro dia de aula, eu falei, isto é o meu mundo. Meus pais eram muito rígidos, muito duros.
embora nunca trocassem discussões sobre religião, mas na vida cotidiana era uma rigidez muito grande. E eu pensei, é isso que eu vou fazer. Eu me senti em casa lá no colégio. É como se eu fosse um evangélico ou um católico entrando na igreja. Tipo, aqui é o meu lugar sacramental. Pois bem, lá no Julieta Botelho foi que eu pude entender as coisas, dentre as quais minha primeira paixão, que foi uma colega de turma chamada Lilian, que era, assim, para os padrões atuais, não era muito esteticamente aceitável, porque ela não tinha aquelas linhas próprias para os biquínis cariocas e niteroienses, ou do Rio de Janeiro em geral. Era, assim, mais expansiva. Mas eu era apaixonado por ela, com 3, 4 anos, né? Coisa de menino, que nem sabe o que está falando, nem sabe o que está pensando. Mas eu era muito tímido. E eu tomei uma decisão, eu falei, se eu for tímido, eu nunca vou namorar a Lilian. Eu pensei, eu vou me disciplinar a falar. Houve teatro, eu corri do teatro, acabei sendo levado para o teatro na maga. Fiquei muito envergonhado, mas eu passei a prestar atenção nas pessoas. Ao longo da vida, ouvir discursos. Ao longo da vida, eu passei a ler muito e procurando as minhas deficiências, que eram na exposição oral, e associar essa exposição oral à minha reflexão, às minhas ideias. Daqui eu não tinha tanta capacidade física, meus colegas eram superiores a mim no bom desempenho futebolístico, judoísta, jiu-jitsuísta, e então eu pensei, eu vou fazer o que acho aquilo que é próprio para mim. E eu era um bom aluno de geografia, um bom aluno de história. Na época havia matérias curiosas, o SPB, Organização Social Política Brasileira, Moral e Cívica. Eu conheci. Aquilo parecia que é como se eu estivesse recordando. Mas eu tive professores muito, assim, brutos também, para dar aula para criança. O professor de português me causou muita inibição. Mas a minha mãe, a despeito da rigidez, ela me ensinava um pouco da música clássica, da literatura, da história. Eu lia muito. Minha mãe, na época, dizia, você vai ler essa coleção. Aí eu li primeiro a vida de Júlio César, depois a vida de Rui Barbosa, depois a vida de Duque de Caxias. E tive muita leitura de história, muita leitura de geografia, mas na época isso era muito mal visto. Meu pai, que é da área... Meu pai era operário naval, conhecia máquinas e motores navais, e era positivista, que era uma orientação que vinha de um matemático, de uma tecnologia, quer dizer, eu era visto como uma pessoa, assim, meio que fora do padrão, porque eu era da áreas humanas, num ambiente altamente tecnológico, tanto que eu acabei fazendo química no ensino médio. Eu sou técnico químico especializado em tintas anticorrosivas, sou formado em petroquímica, 4 anos. Fui bom aluno, embora eu tenha sido um aluno de boas notas, mas meus colegas eram químicos na alma. Eu não era químico na alma, eu era um bom aluno de boas notas. Era separado dos colegas, às vezes, nem sempre, mas tinha dificuldades com a forma como era ensinado, ou seja, a maneira como o professor falava comigo interferia, assim, na minha formação. Isso foi marcante, porque eu acabei encontrando 3 ou 4 advogados ao longo da vida, já muito idosos, eu vou citar aqui, encontrei em livrarias, em cursos, e um me deu instruções numa área, outro me deu instruções numa outra área, e acho que a minha formação se deu por conta mais dessa contribuição externa à universidade do que a própria universidade, que, para mim, foi muito importante,
a despeito dela concorrer com essas outras figuras, porque na época que eu estudei, estava no final a disciplina de Direito Romano. E a faculdade que eu fiz, eu fazia junto com Química. Eu fiz uma coisa acidental, não foi uma deliberação, eu queria estudar numa área que tivesse um pouco da área de ciências sociais e humanas. Eu fazia Química, a Escola Técnica em Niterói, Plínio Leite, e fazia Direito. E as matérias dessa faculdade, que hoje em dia está completamente mudada na programação, ela era muito interdisciplinar no primeiro semestre. Eu tive aula de lógica, tive aula de antropologia, aula de sociologia, eu tive aula de ciência política, aula de economia. Essas aulas foram muito marcantes para mim. Até hoje eu leio os livros de sociologia que eu aprendi nesse período. O de lógica, curiosamente, eu fui rever a matéria da lógica que eu aprendi na COP, cerca de 10 anos depois. Eu lembro que estava em sala de aula e um professor famoso, Pinguelli, usou uma expressão de um termo em lógica, que não é bem de lógica, é semelhado. E eu levantei a mão porque eu vi que ninguém conhecia, mas eu vinha conhecido pela universidade, né? Havia estudado num livro, um volume, parecia um tijolo, mas era um livro importante. Mas, eu acho que se eu tivesse que fazer um exame, eu começaria com uma decisão pessoal. Eu parti das minhas deficiências. Geralmente as pessoas partem das suas virtudes para alcançar as coisas. Eu fiz o contrário, eu reforcei minhas deficiências. Quais eram as principais? Eu era muito distraído. Eu era andando com minha mãe uma vez, caí no buraco. Minha mãe falou, você não pode olhar para o céu o tempo inteiro, tem que olhar um pouco para a terra. Aí eu disse, bem, eu vou olhar para o chão, mas vou pensando que eu estou olhando para o céu. Ou seja, eu não vou deixar de sonhar. E eu passei a não mais cair em buracos, nem não caio mais em armadilhas do tipo casca de banana, eu sempre tenho cuidado. Mas é uma disciplina cara, difícil, onerosa para mim, mas eu mantenho a cabeça sempre presente, olhando para as estrelas. Então, eu trabalhei com a minha distração. Quando eu fui químico, a minha chefe chamou a atenção várias vezes, dizendo que eu era muito distraído, mas quando houve um laboratório novo, que era um laboratório de uma tinta experimental, eu que fui. Eu que ficava mexendo nas coisas, ficava catucando, perguntando, indagando. Acabei eu tendo o convite para trabalhar nesse setor. Era muito jovem, tinha 17 para 18 anos. Mas eu tive que largar porque não era aquilo realmente que eu fazia, que era o que eu queria, que eu gostava. Eu sabia que as minhas deficiências, essas deficiências nunca seriam superadas. Eu perguntei a mim mesmo, quais são as deficiências que eu posso superar? Eu disse, timidez de falar em público. Uma timidez que eu tive que resolver na marra foi com as mulheres, que eu imediatamente falei, essa não é disciplina, vai ser e ponto final. A Lilian realmente não foi, é um caso frustrado, mas eu casei, conheci mulheres maravilhosas, que mudaram profundamente a minha vida e não sabem elas o esforço de superação de deficiências que eu tive, de comunicação, de conversar, de brincar, falar bobagem, trocar ideias. A primeira mulher que eu casei, eu conheci na época do chocolate soufflé. E eu não posso negar que o soufflé me ajudou muito a convencê-la a falar comigo. Eu sabia que se eu conseguisse falar com ela, era 50% do caminho resolvido. Pois bem, o soufflé me ajudou. Os 50% eu devo ao soufflé. Mas, profissionalmente, eu me preocupei muito com a disciplina intelectual. Eu li muito o Comte na época que eu era estudante, e ele tinha algumas observações importantes. Quando eu fui para a universidade, eu era tão determinado em alguns pontos da filosofia de Comte que eu tive que recuar, porque era demasiado perto dos outros. Por exemplo, os 3 estados da
da filosofia, que eram 3 momentos, um momento assim mais embrionário, um momento intermediário, um momento mais científico, eu me dediquei muito a isso. Pois bem, associando as minhas deficiências a uma tendência natural de conhecer a área de ciências sociais e humanas, conhecendo um pouco desse autor que me disciplinou muito na maneira de estudar, nas fontes dos estudos e também nas consequências, eu pude entender melhor as situações e também notei que na química, que eu fiquei pouco tempo, mas no laboratório, numa fábrica, eu tinha um contrato que era de estágio semelhante ao de emprego, tinha uma chefe, colegas, mas eu achava que aquilo era muito limitado. Eu disse, isso não é para mim. Aqui é o que eu queria entender, eu já entendi tudo aqui, mas eu preciso dar um passo a mais. Eu fiquei tão determinado com as minhas deficiências que eu pensei, eu sou igual aos outros, talvez com mais deficiências que os outros. O que pode me fazer diferente dos outros? Eu pensei, determinação, ficar focado no que eu quero. Então, eu praticamente abandonei tudo aquilo que não era próprio do que eu deveria fazer. Vou dar um exemplo aqui. Festas em casa, atividade social, era praticamente zero. Eu não via nem mais satisfação ou prazer naquilo. Sozinho, não. A não ser que tivesse acompanhado. Mas o tempo inteiro eu permaneci nos meus questionamentos, nas minhas leituras. E na faculdade, curiosamente, eu tive instruções que eu recusei. Por exemplo, havia os livros da universidade, que eram livros padrões, todos os colegas tinham. Eu disse, se é igual aos outros, não é para mim. Eu vou estudar exatamente o contrário. Eu vou ler os livros que eles não leram. Então, vou dar um exemplo. Na universidade, o livro de Direito era Costa de Barros Monteiro e Silvio Rodrigues. Silvio Rodrigues até conheci mais tarde. Eu fui estudar Caio Mário e Orlando Gomes. No Direito Romano, que as pessoas não davam a menor bola, eu vi aquilo como a grande fonte de conhecimento. E estudei Direito Civil e até hoje todo baseado em Direito Romano. Foi uma maneira de eu entender o Direito Romano. O livro do ministro Moreira Alves, recentemente falecido, era a base de estudos. Até hoje, eu creio que ainda é a estrutura central. Conheci romanistas importantes e nunca deixei de estudar o direito civil com romano, ao ponto de um livro que não é bem um livro, são aulas que foram impressas de Santiago Dantas, eu li aquilo como se fosse jornal. Aulas na Faculdade Nacional do Direito, nos anos 40, que foram impressas, hoje algumas foram reeditadas, mas eu li aquilo entendendo, aquilo parecia que entrava na minha alma, eu entendia de uma maneira muito clara. E aquela influência da história que eu recebi na instrução de infância também marcou muito. Eu não consigo deixar de associar o direito a esses estudos de filosofia e de história. Para mim, é muito difícil alguém achar que sabe direito sem conhecer a história daquilo. A evolução do pensamento de alguma coisa é parte do seu próprio pensamento sobre aquilo. É como se alguém pudesse querer ser jogador de futebol, mudando tem que ser mudado, diria assim, sem saber como é que Pelé jogava, como é que Garrincha jogava. Acho que é impossível alguém saber ser jogador de futebol sem conhecer esses caminhos que eles já desenvolveram. Eu dizia, eu não vou reinventar a roda, eu vou estudar o que já venceram, as etapas vencidas, e partir dessas etapas vencidas. Mas eu quero saber como é que ele chegou lá. Por exemplo,
eu perguntava a todo momento, quando encontrava um jurista, quem foi seu professor? Hã? Quem te ensinou a fazer isso? Como é que você aprendeu isso? Eu descobri, por exemplo, que alguns professores famosos, Arnoldo Valde, professor famoso, foi assistente de Santiago Dantas. O desembargador brasileiro Ribeiro Filho foi assistente de Santiago Dantas. José Carlos Barbosa Moreira foi assistente de Hélio Tornag. Herbert Viana Chamum foi assistente de Santiago Dantas. A minha pergunta é, quem foi professor de Santiago Dantas? Os livros não registram isso. Mas eu, na minha maneira antiga, que Conte dá essa visão para nós, Augusto Conte, eu queria saber de onde veio isso. Uma vez eu estava na Itália, encontrei o professor Guido Alpa, um professor muito famoso, foi muito receptivo comigo, não só comigo, com todo mundo, não havia nada de especial. Sentei, conversei com ele e falei, professor, 2 juristas italianos marcaram muito minha formação. Ele, quais? Mário Alara. Ele disse, Alara era um racionalista. Eu olhei para ele, certo. E o outro, ele, Salvatore Pugliatti. Pugliatti era um socialista. Eu olhei para ele e pensei, os dois se encontram, são visões bem diferentes, mas são 2 importantes personagens da literatura jurídica italiana, ali falando, e que eu falei, ainda hoje eu utilizo esses livros. E eu disse para ele, quais são os livros que você leu na Itália? Eu digo, li esse. Ele, uma boa formação. Eu disse para ele, aprendi isso com esse autor, aprendi aquilo com aquele autor. Ele, quem te orientou? Eu disse, não, foram leituras. Uma conversa simples, já um homem idoso. E eu vi que ele não estava, diria assim, distante do que eu falava. Eu disse, bem, eu pensei, se eu, um mortal, consigo conversar com o Guido Alpa, por que eu não poderia, então, achar que eu não estaria a trilhar o caminho certo? Então, se eu tivesse que dizer hoje, no mundo de comunicação cibernética, onde as coisas são instantâneas e não por cartas que demoravam meses, eu quero uma informação, eu aperto o meu Kindle, chega na hora. Aperto um botão no Kindle, não aperto o botão, encosto o meu dedo na tela, aparece um texto que eu queria poder levar, às vezes, meses, anos para conseguir. E passei também boa parte da minha vida, para complementar, procurando obras que estão hoje no Kindle ou impressas, coisas que eram difíceis de conseguir. Aí eu pergunto, será que o aluno de hoje não poderia ver isso que parece distração como determinação? Então, resumindo a minha vida, eu fui uma pessoa que lutou contra as distrações, com exceção dos meus relacionamentos, que eu não faço comparação com nada, eu sou fruto dos meus vínculos emocionais, fui procurador da República por indicação de uma das minhas companheiras e outros cargos mais, mas nada envolvimento com relacionamento, mas fora isso, eu digo que eu lutei a vida inteira contra as distrações e mantive focado nos objetivos que eu disse, eu vou fazer isso. E dizia, vou fazer isso em tanto tempo, e planejava e executava, mesmo que isso me custasse às vezes, e como me custou parte da minha juventude. Essa sua determinação, que o senhor fala e resume o professor André ao homem determinado lá desde o início, o quanto essa determinação reflete na sua paixão por ser professor e nessa sua trajetória de ter sido procurador da República, isso num período pós-Constituição de 1988, um início do que seria a democracia no país, do que seria o início de uma abertura das portas no Brasil, e depois para um desembargador. O quanto a determinação guiou o André? Bem, eu ouvia muitas pessoas mais velhas que eu, mais velhas que a média do brasileiro, mais velhas que a média geral. Eu queria saber as experiências de vida e as conclusões que eles traíram. E na faculdade eu tive uma aula de Direito Romano da professora Alzira,
Uma das aulas ela dizia, olha, o que marcava o jurista romano, do jurisconsulto romano, eram duas coisas. Fiquei em silêncio a ouvir. Ensinar e escrever. Eu disse, bem, aí é o meu caminho. Eu vou ler e vou escrever. Eu vou ensinar e vou aprender. Então, essa determinação ela exigia métodos. Então, escrever e ensinar era parte. E não é possível que você consiga entender alguma coisa se você não é capaz de ensinar. Se você não consegue ensinar, você não vai conseguir fazer. Se você quiser vencer os seus medos, você tem medo de alguma coisa? Estude. O estudo derruba qualquer medo. O estudo impede que você tenha medo de qualquer coisa neste mundo, porque você vai conhecer aquilo que você vai lidar. Eu fui ter procurador e pensei, vou fazer um plano de ação. Eu li tudo que o concurso exigia. Fui para a prova com muita tranquilidade. Perdi o primeiro concurso porque eu fui, diria assim, resistente a umas perguntas que eu não concordava. Eu pude ter passado o primeiro concurso, mas eu não fui porque eu não aceitei teses que pareciam ser da banca. No segundo eu também fiz malcriação com a banca, eu admito, mas acabei sendo aprovado. Mas eu não aceitava certas conclusões. E eu dizia, eu não vou mudar a minha maneira de ser porque eu estou diante de um examinador. E daí que ele estava a me examinar? Quem é ele para achar que vai me examinar? Eu sei o que eu estou falando. Eu não li isso, não imaginei, eu não inventei. Eu tenho autores. Alguns foram muito educados comigo. O ministro Público da Pertence foi muito educado comigo, a despeito de eu ter feito comentários que eu sei que machucaram, porque eram de autores que eles discordavam ideologicamente. Por exemplo, na faculdade era proibido falar de certos autores. Marcelo Caetano. Não podia se falar em Marcelo Caetano. Eu li Marcelo Caetano. Falava, professor, só pode ler José Afonso da Silva do Direito Constitucional, porque ele era da esquerda. Desculpa, estou sendo delicado falando isso? Não, né? Não, jamais. E se você é um autor de direita, não pode ler. Falava para mim na sala de aula, tinha 20 anos. Quem? Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Ou então de centro, não podia ler. Quem era? Celso Ribeiro Bastos. Eu li os três. Ainda li Marcelo Caetano. Ainda li Rosa Russomano, que diziam que usava uma expressão imprópria que eu não vou usar aqui. Eu li Rosa Russomano. Li autores que diziam que eram historiadores, não eram juristas. Li Afonso Arinos, li Pinto Ferreira, li Pedro Calmon, que achavam que não eram juristas, eram historiadores, ou filósofos, sociólogos. Até hoje eu leio esses autores, eles explicam coisas que ninguém explica. Mas eu era recomendado, recebia recomendação, não ler. E na faculdade havia muito patrulhamento ideológico. Então, tudo que eu falava, eu dizia, você está falando isso por causa desse problema, daquilo. Eu estava preocupado em entender as coisas. Não importa se a origem daquilo podia ter uma origem espúria, mas eu tinha que saber o que tinha acontecido. Pasmem, hoje em dia as pessoas leem Carl Schmitt. Na época não se falava nisso, mas se eu falasse em sala de aula que lia o Carl Schmitt, eu ia ser tratado como uma persona não grata. Mas hoje, até os autores mais radicais da esquerda leem Carl Schmitt por causa do antiliberalismo dele. Então, esses conhecimentos são muito fluidos naquela questão. E eu li autores marxistas, muitos. Não sou marxista, nunca fui. Mas eu posso dizer que sou um marxólogo, porque eu li muito sobre os textos dele e de Engels, e também li os desdobramentos, e muito texto da literatura marxista-leninista. Li mais do que os outros, muita coisa. Eu tenho uma biblioteca ainda hoje que eu uso muito, mas aquilo era para mim uma estética, uma estrutura de raciocínio, mas nunca um envolvimento ideológico. Na ilha que eu morava, na Ilha Conceição, em Niterói, também havia muito embate, muitos partidos disputando as pessoas. Eu olhava aquilo mais com visão de observador. Pois bem, eu tracei as metas. Eu digo, eu quero fazer isso. Você professor, você escritor, você como os juristas romanos faziam. Os jurisconsultos, não os outros. Ler e escrever. Ensinar e estudar. Ou seja, ensinar e escrever. É o que eu tenho feito.
primeiramente, ser professor sempre. Um professor pesquisador. Se você não é capaz de ensinar um aluno, explicar para ele, é certo que você não entendeu a matéria. Isso acabou facilitando minha vida. Eu consigo explicar coisas que, às vezes, os próprios livros tratam de maneira abreviada. E o mais curioso, na aula até de ontem eu falei isso, uma das alunas me perguntou, mas isso, o direito não explica certas coisas. Eu digo, é verdade. Por isso que existem as matérias afins. Quais? Filosofia, sociologia, antropologia. Você vai encontrar alguma dessas teorias fora do direito. Mas como é que eu vou saber disso? É a nossa função, é pesquisar. E aconteceu isso, na sua visão? Sim. Os meus livros não são escritos de maneira aleatória, porque eu juntei 10 livros. Não. Todos eles estão as mesmas coisas. Eu falo a mesma coisa em todos os livros. Quando eu era pequeno, minha avó me chamou e disse, olha essa formiga. Eu li, eu era pequeno, meus tios eram críticos, demasiados comigo, achavam que eu era um caso perdido. Que eu não jogava bola, não ficava em contato com outras crianças, eu não queria nada, eu ficava trancado, ou sentado, brincando sozinho. Meus tios achavam que eu era um marciano na Terra. Era uma crítica muito dura, muito contundente. Às vezes eu estou no julgamento, quando eu estou com uma testemunha, eu estava num processo às vezes, eu disse, esse parece aquele meu tio. O pior deles. É impressionante como os padrões retornam, voltam à nossa mente. E ela disse, olha, você tem que observar essa formiga, olha o que ela vai fazer. Mais tarde eu fui entender a visão aristotélica de sujeito e objeto. Todos os meus trabalhos reduzem a usar a formiga, sujeito e objeto. E quando não acontece, por exemplo, quando os existencialistas, a negritude, os filósofos da negritude, eles trabalham com o conceito de olhar para si mesmo. Ou seja, o que aconteceu comigo, a minha experiência de vida, isso para o filósofo na minha visão, é inaceitável. Eu tenho que ser algo que você olha o outro, não a si próprio. Não é uma biografia, uma autobiografia, não é um ensaio pessoal, são reflexões pessoais. Então, é uma visão. Todos os meus livros são leitura de um objeto, evolução, que eu aprendi em Conte. Então, é uma evolução de ideias com objeto. E a determinação? Determinação é simplesmente fazer aquilo que você faz quando você está no futebol, no Maracanã, assistindo um jogo. Você quer que seu time ganhe. Se você pensar que a vida é um grande estádio de futebol, que você precisa concentrar-se na bola, no gol do adversário, você conseguir que o placar registre que você teve 1-0, 2-0, 3-0, você vai entender que essa é a sua vida. Eu não gosto de futebol, não assisto jogo. Eu sou fluminense, perdendo ou ganhando. Herança paterna, em que eu cuido, tenho título, sou sócio proprietário, almoço lá de vez em quando, levo os amigos. É um lugar que eu me sinto bem. Pois bem, a vida é quase isso que se vê no Maracanã. Por que a pessoa que está no Maracanã torcendo, chorando pelo seu time, não traça metas na vida e diz, é isso que eu vou fazer? Quando chegar aos 30 anos, você não fez, já está atrasado. Ou seja, as suas metas têm que ser de acordo com a sua idade, cronologicamente estabelecidas. Você não adianta você achar que vai ter a vida inteira. Eu vou ser jovem, eu tenho a vida inteira, então eu vou curtir a vida, eu vou fazer isso. Não, isso não existe. A juventude é que te dá força para você fazer. Mas eu vou trocar a minha juventude de festas, de relacionamentos, de felicidade por disciplina? Bem, é uma decisão pessoal. Eu fiz isso. Eu tenho meus filósofos preferidos, os meus livros preferidos. Eu tenho certos livros, tem mais de 20 exemplares. Você pode ter 20 exemplares do mesmo livro. Porque toda vez que eu leio, eu faço anotação. Então, eu não leio as anotações as primeiras vezes que eu fiz, mas quando acontece, eu fico perplexo com as minhas primeiras anotações. Mas as anotações seguintes, e a mesma edição sempre, o mesmo livro, para eu poder acompanhar o raciocínio. Então, se a pessoa não é focada, a pessoa acorda de manhã, alguém chama, vamos para jogar bola, como acontecia com meus colegas, e a pessoa vai jogar bola, ela vai ser um jogador de futebol de final de semana.
Agora, se ela quiser ser um jogador de futebol profissional, vai ter que acordar mais cedo, estudar, olhar, verificar os lances, verificar a sua condição física, porque você não vai ser jogador depois dos 30 anos. Vai ser jogador dos 16 para 30. Depois dos 30, a estrutura óssea, a estrutura orgânica não é mais a mesma. Então, você tem que ter a determinação de planejar e executar, mesmo que isso custe a sua juventude. Mas quantas pessoas vão imaginar uma coisa dessas? Quantas coisas boas, agradáveis, que proporcionam felicidade para nós? Então, eu lembro que eu era procurador da República, aí o estagiário, doutor André, tem 10 advogados lá fora. Eu achava isso o máximo. Eu disse, eu sou capaz de lidar com 10 advogados. Será que são 10 escritórios diferentes? Eu sabia que o embate com eles, para eles era um mero embate, uma disputa. Para mim, não. Eu estava a aprender. Eu aprendi todas as vezes que tive derrotas, e quando eu tive êxito, eu fazia como o judô me ensinou. Ignore. O seu êxito é irrelevante. Você tem que aprender onde é que você errou, onde é que o seu adversário errou. Então, tudo é aprendizagem. Conversando com os senhores aqui, eu estou aprendendo. A empolgação, a maneira de lidar com isso, de tomar decisão desse ou naquele sentido. Já aprendi hoje que um grande jurista hoje é do time oposto ao meu, já estou achando que ele não era tão grande jurista assim, as escolhas futebolísticas dele. Mas eu aprendo o tempo todo, eu aprendo o tempo inteiro. E quando eu tive discussões e embates, eu aprendi. Mas o lugar que eu mais aprendo é em sala de aula, com os alunos. As perguntas mais, às vezes, estapafúrdias na visão dos outros alunos, são as grandes perplexidades que me obrigam a responder e pensar. Às vezes eu passo anos pensando. Às vezes outro dia eu estava debaixo do chuveiro, como sempre acontece, e entendi agora isso. Agora eu entendi por que é assim, é assim, é assim. Então, como é que Salvatore Pugliatti chegou àquela conclusão? Como é que determinado jurista chegou àquela opinião? Eu procuro saber as origens, os embates, os problemas. A religião, às vezes, influencia muito na decisão das pessoas, ou a não religião. Então, esses dados todos, eu uso o tempo inteiro para aprender. Eu, na verdade, não sou só um professor, eu sou uma espécie de aluno. Eu não passo um dia sem ler, sem aprender alguma coisa. Se eu tivesse anotado o que eu aprendi diariamente, ter dado no dicionário, porque hoje eu aprendi isso. Hoje eu aprendi uma palavra nova. Hoje eu aprendi o significado disso. Ontem eu estava lendo um autor nacional que citou um estrangeiro. Eu sempre conhecia uma história como sendo uma história do direito. Ele disse, não, isso não é uma história de direito. É uma parábola. Tá bom. E agora eu estou, desde ontem, sonhando e pensando nas parábolas. E, meus prezados, se eu tivesse que resumir, acho que os outros vão dizer a mesma coisa. Ninguém chegou a lugar nenhum sem saber. Ninguém atravessou o rio sem escolher qual ponte. Não todas as pontes, uma ponte. Uma única ponte. Quanto tempo vai levar para atravessar o rio? Se tem estrutura para chegar lá, sapatos ou não tem sapatos. E se você não tiver sapatos, você não pode ir na ponte que tem pedras. Você tem que ir na ponte que está calçada. Você não tem estrutura para chegar lá, você não tem físico, não tem força. Tem que escolher a ponte mais simplificada. Tem que conhecer suas deficiências. Se você não se conhece, se você não sabe quem é você, se você não sabe os seus problemas, você não pode enganar a você mesmo. Você tem que saber, olha, eu sou bom em comunicação. Sou um péssimo em concentração. Bem, então eu vou fazer o contrário. Se eu sou uma pessoa, como eu sou, muito dispersivo, como é que eu vou me concentrar na leitura se eu sou dispersivo? Eu tive uma solução. Passei a ler 10 livros ao mesmo tempo. Como assim?
a folha de um, folha de outro. Resultado, eu tinha no final do trimestre, eu tinha lido muitas coisas. E como era dispersivo, eu comprei muito livro e eu não me concentrava num, me concentrava em vários. Deu certo. Eu vejo o WhatsApp quando estou lendo, eu não crio caso quando o aluno vê o WhatsApp. Acho até bom que ele confira, que ele questione, que ele fique olhando para o outro, conversando com o outro. Acho bom que ele faça isso, porque eu sou dispersivo. Eu pensei, eu vou usar a minha dispersividade como sendo um trunfo. Eu vou usar minhas concentrações em coisas aparentemente sem importância, a formiga diante de mim, como uma maneira de crescer. Como é que eu vou? Procurei, achei em Aristóteles, sujeito e objeto. Hoje, se não há referência sujeito a objeto, não trabalho. Tese minha de filosofia no IFIX. A ideia de objeto em Husserl e Meinong, considerada a filosofia de Franz Brentano, que era professor dos dois. Olha só, o professor Brentano foi professor de Meinong e de Husserl. Então eu peguei a evolução do pensamento dele em cima da noção do objeto. É a velha história da formiga, minha avó. Olha essa formiga aqui, olha a formiga está fazendo. Olha como ela está caminhando. Pois bem, eu transformei a pequena situação da formiga numa tese de doutorado, volumosa. Nem sei se algumas pessoas entenderam aquilo. Se perguntarem, é a formiga andando pela mesa. Não é possível. Não foi isso que Husserl nem Meinong escreveram. Mais ou menos. Só que eles deram outro perfil. Então, você tem uma tese de filosofia? Tenho. Tem uma outra de epistemologia na cópia, falando sobre cognição. Sobre a forma de cognição, como se dava a cognição em função das várias formas de cognição. Novamente, da formiga. Quando eu fui escrever sobre a pretensão no mestrado, era a discussão sobre a condição dessa figura no contexto. Então, eu trabalho com as minhas deficiências, as minhas incapacidades. Agora, se eu sou um jogador de futebol, eu jamais iria jogar basquete. E as pessoas querem sonhar com coisas que não conseguem. Querem ser milionárias sem disciplina. Querem ser inteligentes sem disciplina. Querem ter sucesso profissional sem disciplina. Até um relacionamento exige disciplina. Se você não ser disciplinado, você não vai conseguir o coração que você espera preencher. A vida é uma disciplina, uma autodisciplina. E nós somos seres humanos porque absorvemos a disciplina dos outros, a experiência dos outros, e juntamos as nossas e dizemos, como disse uma vez um autor, eu vou subir no ombro de um gigante, mesmo sendo um anão, e vou ficar mais alto que todo mundo. É o que eu faço. E em que momento da sua juventude, dessa disciplina, o direito se tornou uma certeza? O senhor percebeu que era no direito que o senhor se enquadraria? Eu sempre tive conhecimento de algo que eu estudava, que era a teoria do conhecimento, como é que eu entendi as coisas, essa relação sujeito-objeto, que mais tarde eu fui saber que era assim. Mas eu ficava olhando, e meus colegas diziam, o que você está fazendo? Eu estou olhando a caneca. É bem feito. André, para de coisas, para de amenidades. A caneca é uma caneca feita na fábrica. E eu olhando a caneca, olha, é muito bem feita. Como é que ele fez a caneca? E para as pessoas a caneca não tinha relevância. Pois bem, se você pensar nisso de outra maneira, numa ideia de um carro, ou de escrever um texto, fazer uma palestra. Aí perguntaram uma vez, como é que você consegue fazer 3 horas sobre determinado assunto? Como assim? Você está 3 horas falando sobre um assunto sem ler. Um assunto técnico. Não outros. Um único assunto técnico. Como é que você fala 3 horas sem ler? Eu digo, fulano, imagine um livro na minha frente. E eu esteja lendo esse livro. Certo? É exatamente o que acontece. Eu fico lendo um livro quando eu falo. É uma troca de ideias. Nós, quando olhamos as coisas, nós temos que conversar conosco. Nós somos o nosso próprio interlocutor. Eu pergunto, por que essa caneca está sendo bem feita? Por que o livro de Mário Alara é tão especial? Por que o livro de Salvatore Pugliatti é tão especial? Como é que Emílio Betti conseguiu chegar a essa conclusão? Eu fico em casa sozinho de madrugada e digo, como é que ele conseguiu chegar a isso? Aí eu levanto, vou ao banheiro, lavo o rosto, aí volto. Ele tirou isso de outro fulano.
Aí fui lá conferindo, fulano. Está mais ou menos, ele fez uma mudança. Onde é que você deveria estar nesse horário? Numa festa. E eu não estava na festa. Eu perdi casamentos, não meus, dos outros, festas. Insisto em dizer, se você não é disciplinado, não é focado nas coisas, não é que você seja péssimo, ruim, você que é um desigual que não aproveita. Nós somos desiguais, nós somos todos desiguais. Aproveite suas desigualdades. Faça como o Rui Barbosa, pequeno, baixo, transformou isso na águia de Aia, um gigante. Então, use suas deficiências. Se você tem problemas de visão, como eu tenho, e de audição, concentre naquilo que você é bom. Mas não faça o esforço que você não vai planejar. Se você quer ser jogador de basquete não tendo altura, trabalhe pela altura. Como? Habilitando-se a novas formas de condução da bola numa quadra de basquete em condições que você julga próprias. Ou seja, se você é bom em outras coisas, você consegue fazer essa complementação. Você não planeja. Você não decide o que você quer. Como diziam os antigos, não há vento bom para caravela sem rumo. Você não sabe o que você quer? Não vai fazer nada. Você não tem foco em umas coisas? Não se esqueçam, todos os grandes personagens da história levaram anos tentando, estudando, errando, acertando cada ponto. E se tiveram adversários, viram quais foram os pontos que eles perderam para os adversários. E corrigiram nas adversidades, os pontos que eu chamaria de frágeis. Essa é a vida. Ou então você pode ser uma pessoa feliz. Como? Fazendo nada. Mas eu não sou assim. Eu tinha que escrever, publicar, ligar para as futuras gerações. Eu queria mostrar que eu tive uma presença necessária, útil, importante, e vou deixar muita coisa para as outras gerações. Informações, livros, palestras, opiniões, dados técnicos, exemplos, fizemos mudanças, alterações, respeito às outras pessoas. Então, vencer os preconceitos, vencer os desafios. Todos nós temos preconceitos. A luta do preconceito é a pior luta que nós temos. É uma luta interna. Não adianta você falar, eu não sou para ser preconceituoso. É sim. É preconceito, tudo. Eu tenho que lutar contra isso 24 horas por dia. É uma luta diária difícil. Pois bem, essa é a vida que nós assim, pensamos e achamos que e deva ser. Eu percebo que o senhor fala com um brilho nos olhos sobre ser professor. É perceptível o seu amor pelo Sim. magistério. O senhor hoje é um magistrado, mas o amor que o senhor sente é ser professor? Eu sou professor. O magistrado, procurador da República, que eu tenho respeito, eu tenho um cuidado enorme com a magistratura. Fiz coisas importantes, mas eu vou ser sincero, eu não sou um magistrado como meus colegas são. Eu não sou o químico que meus colegas eram. Eu não sou o procurador que meus colegas que ficaram na instituição são. Eu sou um professor, pesquisador, que estava no cargo. Quando eu escrevo, quando eu falo, quando eu vou para a tribuna, quem fala não é o procurador, é o professor. Não é o advogado, é o professor. Não é o magistrado, é o professor. Eu acho que meus colegas percebem que eu falo diferente. Até, às vezes até pode parecer indelicado. Mas é porque quem fala é o professor. Mas eu não falo com ar professoral, para não parecer que eu estou querendo ser melhor do que os outros. Mas eu sou professor. Minha profissão, quando eu escrevo, mais professor. Atividade, magistério. E os outros? Eu fui uma coisa, fui outra, faz outra. Hoje eu estou na magistratura. Mas nos meus livros, primeira qualificação, professor da Universidade de Janeiro, Unirio. Depois, membro do tribunal, antigamente era professor da Unirio, procurador. Mas primeiro professor. Quando eu tive que publicar um artigo dizendo, indique uma única qualificação, eu digo, professor da Unirio. Está lá. Professor da Unirio, mas o senhor vai... Não, professor da Unirio. Aí, anos mais tarde, eu estava na Argentina e eu falei, um juiz da Suprema Corte de vocês,
Vieram falar, fizemos uma referência para ele aqui, dizendo que ele era ministro, ele disse, não, me chama de professor. Quem era? Moreira Alves. Ele disse, eu sou professor. Eu disse, então eu estou no caminho certo. Eu acredito que muitos juristas... Alguém se lembra, por exemplo, que determinados autores foram juízes? Não, lembro que eles são professores da universidade. Então, eu sou professor, não pretendo me aposentar jamais. Dizem que eu sou advogado, não se aposenta, advogado morre, né? Eu também, professor, vou ficar a vida inteira dando aula. E quando acabar o período na universidade pública, eu vou arrumar outro jeito. Dar como colaborador. Mas eu nunca vou deixar de ser professor. É uma maneira de retroalimentar a minha personalidade. Então, a magistratura nada mais é que uma extensão acadêmica. Falo isso com todo respeito. Não é diminuição, não é demérito. Não estou menoscabando aqui a magistratura. Não estou fazendo isso com o Ministério Público. Só que ali era um professor que era procurador. Era um professor que era magistrado. E na vida cotidiana? Também. Sério? Também. Eu sou professor em todos os momentos. E estou falando com os senhores pensando em alguma outra coisa. O quê? Neste momento, eu estou com um problema técnico, teórico para resolver. Mas eu vou, aos pouquinhos, superar isso com os diálogos, complicações, enfim. E como o senhor fez durante toda a sua vida de buscar as referências do que o senhor estava obstinado a fazer, como professor, já almejando se tornar um professor, quais foram as suas principais referências? O que o senhor foi buscar para se tornar o professor que o senhor é hoje? Eu comprei livros. Meu pai era operário, não tínhamos dinheiro. Morava numa casa simples, depois uma casa grande, porque meu pai construiu. Eu ajudei ele a fazer a casa, fez massa, pintei. E a minha mãe me ensinou amor pelos livros. Olha, se você quer saber, procura no livro. Procura no livro. Eu tinha uma biblioteca, para mim, pequena, mas para as pessoas, de um modo geral, eles acham que é um absurdo. Já fui criticado, usaram todos os nomes feios possíveis a meu respeito por causa dos meus livros. Tem alguns imóveis cheios de livros. E aí, nos meus relacionamentos, de vez em quando, havia crítica aos livros, enfim. Não todos, enfim, de vez em quando. Mas foi nos livros. Mas eu ouvi instruções de juristas importantes, que são pouco conhecidos. Zé da Silva Moraes, um advogado aqui de uma inteligência fora do comum. Jacob Restenhuth, um jurista importante, que poucos conhecem, me ajudou muito. Amadeu Macedônio, morreu há 4 décadas, mas foi um jurista que marcou muito a minha... Até hoje eu escrevo coisas da maneira como ele apresenta. E, ao longo da vida, conheci pessoalmente professores e troquei ideias com eles e fiz referência a debates. Aquiles Cortes de Guimarães, de filosofia. Acabei ocupando a cadeira dele numa instituição de filosofia famosa. A pedido dele, eu não queria, achava que não era capacitado, mas não, ele pediu porque fosse. Fiquei, então, lendo livros. Muitos, alguns. Na concepção geral, muitos, mas para mim são poucos. Eu leio todos os dias, invariavelmente. Eu tiver com muito sono, eu vou forçar a leitura. Enquanto eu não ler pelo menos alguma coisa e dizer, agora eu extraio a informação, eu não vou conseguir dormir, eu vou ficar rolando na cama. Professor, isso se tornou uma coisa patológica. Que seja! Eu só tenho uma vida. E daí? Não é a minha condição? Isso trouxe vantagens? Trouxe. Eu falo coisas curiosas, às vezes engraçadas, mas para mim é parte da minha condição humana. Então, de onde você tirou as informações? Livros. E o computador? Veio depois me ajudar muito. A minha dispersão é compatível com o computador. Eu fico com WhatsApp, eu tenho 10 telefones. 10 WhatsApps em funcionamento. E ficam todos eles jogando mensagem. Eu fico lendo, escrevendo. Por que eu faço isso? Alguém dirá, mas como é que você consegue trabalhar assim? Eu disse, eu uso a minha dispersão, que eu reconheço que tenho, é um defeito, em meu favor. Fico com vários livros abertos, aí vejo um pouquinho, aí leio outro,
Aí paro, leio outro. Aí quando estou pensando no outro, estou lendo outro. Quer dizer que você usou a sua dispersão, usei a minha dispersão para falar, para me formar. E aí? Quando eu vou escrever, eu junto coisas que são aparentemente dissociadas. Aí eu junto uma coisa lá do canto com uma outra coisa lá. Como é que você fez essa associação? É parte da minha dispersão. Foco, determinação e buscar nas suas deficiências seus problemas. Eu conheci uma grande mulher, muito famosa, que ela disse: fiquei doente, muito doente. E aí, o que você fez? Li a coleção de Machado de Assis inteira. E aí? É uma escrita maravilhosa. É uma capacidade de raciocínio impressionante. Outra, eu conheci, essa eu tive pouco contato, conheci mais o pai dela, que é meu amigo. Ela disse, pai, eu preciso de dinheiro. Ele disse, cada livro que você der da coleção de Monteiro Lobato, eu te dou X. Sério? A menina leu a coleção de Monteiro Lobato toda. E o pai construiu uma das grandes advogadas do Brasil. A primeira foi porque ficou doente, além de ser uma pessoa determinada também. E a segunda por conta dessa condição. Então, nossa vida é isso, vencer desafios. E as nossas deficiências devem ser usadas em nosso proveito. Sempre. Sobre vencer. É uma pergunta que a gente sempre faz no programa, mas eu acho interessante que cada programa a gente recebe uma resposta diferente. Eu quero saber como é para o senhor saber que conseguiu. Que aquele menino, isso eu sempre cito, aquele menino que ficava na faculdade ou ficava em casa, sentado, curvado, estudando e pensando, um dia eu consigo, um dia eu consigo, um dia eu vou conseguir. E agora conseguiu. Conseguiu realizar o seu sonho. Se o sonho do senhor era ser professor, conseguiu realizar e se tornar um bom professor, se tornar uma referência como professor, ou se tornar um magistrado. Mas como é saber assim, conseguir? O próximo degrau. A minha vida é uma escada. O judô me ajudou a não ter ânimo nenhum depois do vencer. Vencer o adversário no judô para você é algo que você aprende. Isso eu aprendi no judô. O judô me disse, venceu? Prepare-se para o próximo. Então, eu digo, quando eu terminei o concurso, eu estava pensando na outra etapa. Eu tenho planejado a minha vida para os próximos 100 anos. Mas eu não vai ver 100 anos. Sim, mas e aí? Eu pensei no segundo degrau. Eu tenho pensado no outro degrau. Eu sonho com os degraus seguintes. Imaginar, eu não sei qual vai ser o patamar. Nunca. Mas eu estou subindo degraus. A minha vida é subir degraus. Eu não olho para os degraus anteriores, eu vejo que eles estão incorporados a mim e eu estou subindo degraus. Qualquer coisa que me causa medo, eu paro e penso, é porque eu não conheço, eu não entendo. Eu só tenho medo do que eu não entendo. Se eu estudar e entender, eu não terei mais medo. A minha vida foi isso. Eu subo um degrau, perco um medo. Subo um degrau, perco outro medo. Ah, mas você tem medo de algumas coisas? Eu devo ter, mas só para entender, quando eu tenho medo de alguma coisa, eu estudo aquilo. Sério? É. E aí? Aí eu vejo o relato de outras pessoas, aí vejo tipo assim, caramba, eu sou normal. As pessoas têm esse problema. Como é que elas venceram? Assim, 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 assim. Então, Cícero venceu a gagueira dele. César disse, com 30 anos, Alexandre o Grande dominava o mundo. E eu não fiz nada. Quem falou isso foi Júlio César. Então a inspiração de Júlio César foi Alexandre o Grande. Eu pensei, quem foi a inspiração de Alexandre o Grande? Ah, mas ele falou um de Aristóteles. Mas quem era a inspiração? Aquiles, figura mitológica. Alexandre o Grande era grego, ou macedônio, né? Ele pensava numa figura mitológica. Já que César pensava em Alexandre, que era uma figura real. E eu pensei em César. Na verdade, não. Napoleão pensou em Júlio César. Tanto que os desenhos de Napoleão são todos baseados
forma como Júlio César usou no seu período de governo, diria assim. Então, essas inspirações existem, mas são degraus. Então, quando eu termino de subir um degrau, eu já estou com a perna no outro. Eu nunca parei para dizer assim, ufa, acabou. Não. Eu nunca me senti conformado. Eu estou sempre pensando de outra maneira. E aí, como é que você sabe que vai ser? Olha, uma vez Miguel Ângelo viu um bloco de pedra e foi esculpindo o bloco de pedra. Como assim esculpindo? Ele foi tirando as partes, o excesso, e fez lá a estátua que ele queria. É como eu faço, eu penso e vou tirando os obstáculos, as distrações para chegar lá. É assim que eu faço. E como professor e jurista, qual é o próximo degrau? Mas o quê? Como professor e como jurista, qual é o seu próximo degrau? Meu próximo, não entendi qual. Como professor e também como um jurista no geral, qual é o seu próximo degrau? O próximo degrau? Eu pretendo estudar mais, mas eu não falei uma coisa, o pulo do gato para os senhores. Importante. O pulo do gato talvez eu diga agora. Não se mostra jogo de cartas enquanto o jogo não terminar. Eu não jogo cartas, mas eu sei que ninguém mostra as cartas. Eu olhava meu tio jogando, aquele terrível, ele nunca mostrava as cartas. Até me roubava no jogo de cartas. Mas eu nunca fiz isso. Não roubava ninguém, mas ele roubava. Mas hoje eu fico de olho em quem rouba no jogo. Mas eu tenho segredos. Os meus segredos não são pecados. Meus segredos são degraus. O meu próximo degrau, ou os próximos degraus, serão todos eles futuras entrevistas com a rede poderosa que surgirá deste nosso encontro, formado por grandes personalidades. Nós vamos dizer, André, há 5 anos você falou isso, agora você fez isso. Aí eu vou dizer, qual é o próximo degrau? Eu vou dizer, daqui a alguns anos nós saberemos. Perfeito. Perfeito. É perfeito. E eu gosto muito de fazer, nós gostamos muito de fazer essa pergunta dos degraus, fazer a pergunta dos objetivos, porque aí a gente conhece realmente o coração do convidado que está aqui conosco. E é muito bom conhecer realmente quem, com todo respeito, não quem é o doutor André Fonte, mas quem é o André. E o André, ele, sabendo que do outro lado da câmera, nós temos pessoas que hoje duvidam se vão conseguir. Pessoas que hoje pensam, será que dá? Será que vai? Será que eu consigo? Ou tem, às vezes, alguém desanimando e falando, não, você não consegue. Mas essas pessoas não desistem. E aí, a pergunta que eu faço, do fundo do coração, é para o André. O que o André tem para passar para a pessoa que está ali, naquela câmera, olhando agora e pensando assim, será que dá? Napoleão pensou em César. César pensou em Aquiles. César pensou em Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande pensou em Aquiles. Por que você não escolhe você como uma dessas figuras e segue em frente? Planeje. Veja o que você quer. Use as suas deficiências. Procure se concentrar. Tenha foco. Você nunca vai conseguir fazer nada se não for um bom e determinado estudante. Você nunca vai conseguir nada se você não tem essa vontade de fazer. A maneira mais fácil de você chegar a um lugar é querendo. Mas as pessoas não sabem nem o que querem. Não há vento bom para caravela sem rumo. Você quer ser jogador de futebol? Muito bom, mas vai ter que trabalhar para isso. Você tem pouco tempo. Você quer ser um empresário? Ótimo, vai ter que trabalhar para isso. Eu não tenho dinheiro. Os grandes empresários não tinham dinheiro. Então, eu acho o seguinte, nós conseguimos fazer o que queremos. Sim. Temos a vida exatamente no ponto para conseguirmos. Onde há caos, há soluções. O fio da meada, a solução é saber
onde está, num conjunto de problemas, a solução. Isso só algumas almas grandes conseguem identificar. Essas almas grandes eram pessoas determinadas que sabiam o que queriam e nunca pensaram em desistir. Eu nunca, em momento algum, sentei e disse, não vou conseguir, nem passei pela cabeça disso. Nunca passou, não. Nunca pensou em desistir? Eu? Não. Nunca. Isso não entra na minha cabeça. Eu não olho para onde o que eu fiz, eu olho para o futuro. Quando eu entrei no tribunal, o agente de segurança, dirigindo, doutor André, posso uma pergunta do senhor? Ele pode chamar de André, não. Vou chamar de forma de, tá bom. Eu tenho saudade de alguma coisa? Tenho. O quê? Do futuro. Ele deu para mim. Ele tem saudade do futuro? Tenho. Por quê? Porque eu sou ansioso. Eu peço todo dia tentando fazer com que o futuro seja imediatamente, seja imediato, seja já e agora. E aí? Eu trabalho para isso. Futuro já. Perfeito. Também aqui no nosso programa nós temos o costume de abrir perguntas para as pessoas que nos assistem. E nós temos uma pergunta aqui de um grande amigo, grande advogado, Matheus Calil, que é: como desembargador, o senhor teve algum caso que foi desafiador para você, que te marcou de uma maneira desafiadora, como desembargador? Tive. Eu comento esse caso com maneira... E eu acho que eu cometi um erro nesse caso. Eu recebi uma pilha de autos, na época ainda havia autos físicos, né? E era um caso, uma fraude do PIS, um caso, assim, de um volume enorme de dinheiro. Aí eu estava lendo os autos. Aí havia um operário que saiu de uma fábrica, de uma siderúrgica, de macacão, aquela roupa de própria, com luvas, de capacete, foi até o posto, chegou lá, foi tirar o PIS e foi preso, porque o PIS dele era o PIS, novamente, do morto. Como as fraudes eram em cima do PIS dos mortos. Ele integrava, na acusação, e foi condenado, uma grande quadrilha no Brasil inteiro de fraudar o PIS. Eu li aquilo, meu pai foi operário. Um operário sai da Cearia andando pela ponte para chegar até e fraudar o posto. Eu li, reli, li. Falei, não é possível. Procurei o nome da mãe para ver se era a mesma coisa. E estou lendo, mas aquilo não era uma coisa que eu pudesse aceitar. Aquilo contrariava a minha visão de mundo. Tomando banho, tempo de bate-chuveiro. Lembrei, a partícula, o nome da mãe era Maria da Silva. E a outra era Maria Silva. Acharam que a partícula da era um erro de digitação, de datografia na época. Eu falei, não, o nome dela não é esse. Aí, no dia seguinte, eu mandei um ofício perguntando se havia um outro José da Silva com o nome Maria Silva. Estavam tão preocupados em encontrar o fraudador que pegaram um homônimo que tinha o mesmo caso e o PIS dele estava lá. Ou seja, ele tirou o PIS do morto porque o banco não entregou a ele. Mas já tinha condenação, ele está preso há anos, uma prisão preventiva na época, toda a quadrilha. Eu fui falar com meus colegas. Um falou, de jeito nenhum, você está enlouquecido. Você nem parece que você vem do MP. Aí falei com outro, que me parecia mais razoável. Ele disse, você tem certeza disso, André? Eu falei, eu mostro a você, não é ele. Não é ele, olha só, eu mostrei ele. Ele não vai ler. Eu vou ler com calma, mas você tem certeza disso? Eu falei, fulano, eu nunca falei isso pra você. É um cara. Você conhece ele? Não sei quem. Eu não conheço a pessoa. Mas ele não fez isso. Eu vou mostrar, olha só. Olha só, como é que ele podia estar nesse dia na fábrica trabalhando? Tem razão. Vou para lá, foi 2-1, ele foi absolvido na quadrilha toda, no caso só dele. Um dia eu estou no tribunal, entrando na minha sala, aí vejo um homem mal ajombrado, mal arrumado, de calça jeans e uma camiseta, um tênis, mas não é comum. O Tribunal Federal é diferente do estadual. Os corredores são vazios. Sempre foi. Sempre foram. Aí eu entro, ele entrou também. Só que ele entrou pela parte do outro lado, eu entrei pela porta de dentro. Aí veio no balcão, olhei para ele. O senhor é o homem do PIS. Ele, sim. Como é que o senhor sabia que eu era inocente? Aí eu falei, olha, eu pensei, como é que um operário vai sair da cearia de macacão, capacete, óculos de trabalho, equipamento de proteção individual para fazer uma fraude na...
Eu falei para todo mundo, ninguém acreditou. Até meu advogado não acreditou. Como é que o senhor sabia que era eu? Que eu não era o membro. Eu falei, olha, era o contexto não podia ser o senhor. É uma coisa ali dizer que não era. Ele, mas como é que o senhor sabe? Eu não era o senhor, eu sabia. Ele fazia, eu perdi tudo. Perdi família, mulher, filhos, emprego, anos que... E aí, eu era muito jovem, né? Eu tinha 40 anos nessa época. Eu tenho 62 hoje. Eu falei, o que eu faço agora? Aí eu pensei como um jurista. E tu tem que ajuizar uma ação, pedindo uma reparação, dano moral ou indenização, porque houve um erro judiciário gravíssimo aqui, evidente, eu chamei a atenção no voto. E ele foi embora. Hoje eu acho que eu poderia ter encaminhado ele para uma organização religiosa, uma ONG. Eu dizia, se tinha dia para comer? Se tinha dia para voltar para casa? Hoje eu penso nisso. Mas eu agora com 62 anos eu penso nisso. Quer dizer, eu fui, mas não fui totalmente... Assim, eu salvei, mas não terminei o meu trabalho. Eu poderia ter encaminhado ele para uma instituição, uma empresa que pudesse recomendar que ele trabalhasse. Então, eu fico entristecido por não ter tido a sensibilidade de completar. É um dos casos mais, diria assim, marcantes que eu faço questão de lembrar aqui. Não sei como está esse homem, eu não posso ficar vendo os autos para não parecer invasão de privacidade, mas eu gostaria muito de saber, um dia, se ele conseguiu refazer a vida dele, sabendo que foi a minha decisão, eu convenci os outros dois, que fez com que ele pudesse ser conhecido como inocente, e era mesmo. Não estou especulando, não é nenhuma elucubração teórica aqui. Ele não era... Mas eu não sei que destino ele teve. E é uma das coisas que me fazem pensar quase que diariamente. Há outros casos, mas esse eu acho importante, porque foi um erro meu, eu não ter dado a complementação. Mas algum traz felicidade ao senhor? Algum caso trouxe essa felicidade? Sim. Sim. Se bem que lá é um lugar de tristeza, né? O tribunal é um lugar de expiação, de pena. Os jornais anunciaram certa vez que eu fiz uma cerimônia ecumênica lá, porque havia fantasmas no tribunal. Foi muito comentado na imprensa, mas eu vou explicar depois, um dia com calma, o que aconteceu. Mas eu tenho a impressão que o lado bom não é tão frequente, mas eu acho que houve reconhecimento de situações. Eu não queria trazer nada envolvendo nomes de pessoas, nem de a pessoa não pensar que eu fico com isso na memória. Mas só para concluir, houve um caso em que não tive sucesso. Ou seja, eu não consegui convencer os colegas. Mas isso me deu satisfação. Houve um problema Não, esse caso eu não posso comentar porque ainda está em julgamento. Mas vou citar um outro mais antigo, é melhor. Porque alguns casos estão independentes, eu não posso mencionar. Mas eu vou chamar a atenção de um que era um sujeito que inventou uma máquina, enfim, pode parecer pouca coisa, mas as fábricas tinham 3 grupos de máquinas para fazer o mesmo serviço. Ele reduziu para 2 máquinas, o que gerava uma redução de custos de 30%. E eu mostrei que isso era uma coisa útil para a sociedade. Pois bem, ele teve o reconhecimento meu de que 2 máquinas em 3 significava um reconhecimento que lhe é dado uma contribuição à sociedade, mas não foi acolhido pelos outros. Mas
esse caso é um caso mais objetivo, envolvendo não pessoas, assim, uma máquina. Mas eu tenho casos que envolvem crianças que receberam determinados tipos de remédios. Eu tenho o caso de mães que reencontraram seus filhos também por uma insistência minha. Mas houve um caso que eu posso contar, porque agora já tem mais de 20 anos, é verdade. Lembrei agora. O rei da Dinamarca, o príncipe da Dinamarca, agora é rei, ele fez uma doação no início dos anos 2000 de um equipamento de tomografia. Lembrei agora, um equipamento de tomografia. Ele pediu à companhia dinamarquesa para transportar. Esse não tem nome de ninguém, é mais fácil. Ninguém vai se sentir constrangido. O equipamento de tomografia veio a pedido do príncipe da Dinamarca, que agora é rei, e ele doou isso a um hospital no interior de São Paulo, que não tinha isso, que era um hospital luterano. Eles lá na Dinamarca são luteranos também, embora da igreja dinamarquesa. E aí o equipamento chegou, o navio pôs, e houve uma greve dos fiscais, e o equipamento ficou ao relento. Aí chegou lá um pastor luterano, o equipamento foi doado pelo príncipe, o dinheiro dele, do bolso dele, não foi dinheiro do governo da Dinamarca. Ele pegou o dinheiro dele e doou o equipamento para o hospital interior de São Paulo. Um outro empresário, que é luterano também, vai transportar o equipamento do cais do porto até São Paulo gratuitamente, a pedido do príncipe da Dinamarca. E nós vamos conseguir uma empresa para tirar, de mudança para tirar do caminhão, e instalar e pôr o equipamento no hospital, que é no outro andar, num dos andares de cima. Mas ninguém libera o equipamento. Vai chover, a previsão do tempo é de chuva. Eu estava no tribunal, pensei, meu Deus, quantas coisas vão acontecer, equipamento caro. E aí, eu olhei, pensei, eu peguei o telefone, eu mesmo peguei o telefone, liguei para o presidente da companhia, para o diretor lá, diretor jurídico, desculpe. Doutor, há um equipamento aí sensível, doação, o Brasil precisa desse equipamento, envolvendo para a pessoa, o hospital não é público, é um hospital particular, é um hospital religioso lá no interior de São Paulo. Eles não cobram nada para ninguém, é tudo doação de membros da igreja. Eu não sou religioso, mas eu reconhecia isso. Ele disse, eu não posso fazer nada, estou em greve. Eu liguei para o sindicato. Liguei para o diretor. Advogado do sindicato é mais fácil falar. Liguei para o advogado do sindicato. Eu não posso fazer nada, estou em greve. Passei boa parte da tarde ligando, eu mesmo no telefone, para não parecer que eu estava usando o tribunal para fins aparentemente pouco relacionados aos casos. Mas eram envolvendo o caso. Estava eu ligando, o estagiário me ajudou, os outros estagiários me ajudaram. E não tive uma solução. Chegou uma hora que eu... Peraí. Vou ligar para o delegado da Polícia Federal. Eu vou dar a voz de prisão dizendo que vou tirar esse barco de qualquer maneira daí. Aí, chegou no final da tarde, vai chover à noite. Pensei, vai ser um escândalo. E o caminhão esperando a máquina. Eu pensei, isso vai ser um escândalo. Eu nunca mais vou dormir com esse problema na cabeça, eu vou ficar eternamente na cabeça. Vai parecer negligência minha, eu sou responsável por isso. Eu perguntei pro diretor, há algum problema fiscal? Como assim? Não houve pagamento? Não, não há nada, é uma doação, não houve nada, não tem nada, tudo certo, equipamento, sistema sanitário, não há problema nenhum. Não há problema nenhum, não. É só, não querem deixar tirar porque está em greve. Mas é uma situação própria de humanidade, não tem como... Eu liguei para a Polícia Federal, na época. Não, era uma outra situação. Avisei que eu ia lá. Eu falei, eu estou indo para aí com a polícia para tirar o equipamento. Não é equipamento para mim, é equipamento da igreja. Eu falei, é possível que vocês deixem uma situação dessa. Aí eu avisei para os advogados, todo mundo do sindicato, para o advogado da companhia, eu vi para todo mundo que eu ia lá, com o carro da polícia, para tirar aquilo lá. Era um excesso da minha parte? Pode ser. Mas eu não tinha saída. Se chovesse, não havia como consertar a situação. Não era impermeável o invólucro do equipamento. Ele tinha frestas e podia a água atingir e destruir o equipamento caríssimo. Necessário, útil, uma população pobre. Se fosse uma população de alta renda, nem daria nessas condições.
Falei, é uma injustiça isso. Aí fiquei muito chateado. Quando eu estava saindo do tribunal, os advogados ligaram. O julgamento já está no caminhão. Eu estava saindo do gabinete com secretária para fazer o registro que eu tinha. Eu sabia que ia sofrer consequências, mas eu falei, é uma coisa ruim que eu tenho que fazer. E é para o bem da sociedade. Levei a secretária com livro para registrar a ocorrência do que aconteceria e tal. Quando estava saindo do tribunal, eles ligaram, avisando que o equipamento já estava no caminhão e já estava se dirigindo para São Paulo, para o interior de São Paulo. No caso, foi um sujeito da máquina, que para muitos pode parecer pouca coisa, um inventor de reconhecimento. A criança que recebeu o remédio, quando todos diziam que ela não podia receber, porque o remédio era caro e não era ainda suficientemente testado, mas essa eu perguntei ao advogado. E o advogado confirmou que ela recebeu o remédio, a criança. E o terceiro foi esse equipamento que chegou ao interior de São Paulo. Então, são casos que eu guardo na memória. Há outros casos curiosos, mas nesses três, uma criança, um hospital, e um sujeito que inventa alguma coisa é alguém que está pensando na sociedade, no mundo. Então, eu achei que são três momentos importantes que eu chamaria a atenção. Perfeito. Doutor, você pode ter certeza que, assim como o senhor disse que está aprendendo, nós estamos aqui fascinados aprendendo com o senhor. E pelo que eu pude perceber, a minha visão pessoal aqui agora, é que, conhecendo a sua história, deu para perceber que tudo que o senhor fez, o senhor teve certeza do que fez e por que fez. E fez o que precisava fazer. Então, acredito que nesse caso do PIS, do José da Silva, o senhor fez o que tinha que fazer e acredito que ele deva estar tendo as consequências positivas da sua decisão. E assim espero, e acredito que o senhor também, por 20 anos, espera que assim seja. Então, infelizmente, estamos caminhando para o fim do programa. E aí, eu peço que o senhor, e fazendo aqui numa forma quase hierárquica, primeiro que o filho de operário, segundo que o professor, terceiro que o desembargador, e em quarto que o ex-procurador da República, peço que o senhor dê uma mensagem final, alguma fala final que venha do seu coração para quem está aqui nos assistindo. Eu vou lembrar de algo importante. Meu pai recebeu uma carta da fábrica que ele trabalhava que dizia assim, era um presidente, dizia assim, a nossa fábrica é a menor de todas, mas ela que mais produz e que mais recebe recursos pelo que ela faz. Ele fez uma comparação com o besouro. Ele diz assim, segundo as leis da aerodinâmica, o besouro não poderia voar, porque ele é cascudo, ele é pesado, aquelas asinhas não conseguiriam levantar aquela estrutura toda. O besouro não sabe disso. O besouro tem convicção de que vai voar. E o besouro voa. A minha recomendação para todos é, pense como o besouro. Se você quer fazer, você vai conseguir fazer. A sua determinação, a sua vontade, a busca de caminhos, não é sonhos. Eu sonhar sem se organizar, sonhar por sonhar não vale a pena. Estude, decida, planeje, organize-se e chegue aonde você quer. A vida é para quem dá sentido a ela. Se você não der sentido à sua vida, você vai ser uma pessoa que vegeta, uma pessoa frustrada. Eu acordo segunda-feira cheio de vida. Vou à universidade, todo feliz que vou dar aula, faço isso, estou anotando. Segunda-feira, para mim, é um dia maravilhoso, porque eu vou fazer uma opção de coisas. Eu cheio de inspiração. Eu acho que como o besouro consegue voar com aquelas asas, porque você não consegue fazer os seus sonhos se realizarem. É a recomendação, nunca se deixe levar pela opinião dos outros. Diziam que eu era quieto no canto, que eu não serviria para muita coisa, e eu estava lá pensando, um dia eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eles estavam olhando para mim, pensando que eu era uma pessoa,
vazia de ideais. Ao contrário, eu tinha tantos que pesava, não conseguia levantar. Eu pensei, eu vou fazer. Pois bem, faça. Seja você, cumpra os seus sonhos, as suas realizações, os seus ideais. Faça o que você quer. Mas não deixe de dar sentido à sua vida. E procure ajudar os outros. Porque ninguém consegue chegar a lugar nenhum se você não fizer por bem. O mal nunca leva a nada. Então, tem que fazer isso para o mundo. Fazer para as pessoas. E saber que esse é o seu papel. Ajudar com os seus sonhos um mundo melhor. Perfeito, doutor. Você tem mais alguma Tô coisa? sem palavras. Sem palavras? Tô sem palavras. Eu agradeço muito, agradecemos muito o senhor pela presença, pelo bom papo. Tenho certeza que daqui a alguns anos a gente retorna a mais um papo, sabendo qual foi o próximo degrau de hoje. E foi de um aprendizado absurdo, foi muito bom conhecer a sua história, como o senhor nos disse anteriormente, que nunca tinham entrevistado o André. Todos queriam saber do desembargador, do professor, do procurador. E o André não teve essa história toda que se fez quieta por muitos anos, nunca foi aberta. Então eu agradeço o senhor também por ter nos cedido essa entrevista, esse papo, contado sua história. Espero uma próxima. Fica o convite já para... Estaremos de portas abertas esperando. E para mim, eu tô fascinado com tudo que eu vi. Antes de começarmos, nós tínhamos conversado com o senhor que aqui o senhor não precisaria dar uma aula. Falar sobre isso, a gente sempre faz a brincadeira, né? Não precisa falar sobre prescrição e decadência. Mas o senhor nos deu uma aula. Eu posso te dizer de coração que o senhor deu uma aula de vida sobre disciplina e de uma motivação que eu não tenho como transportar isso para palavras. Então, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Gostaria de agradecer também a todos que vão nos assistir, que estão nos assistindo, e dizer que aqui nós temos uma pessoa que, com muita disciplina, sabendo todas as suas deficiências e os seus defeitos, conseguiu e ainda vai conseguir chegar a lugares muito longe. E que é muito importante não desistir. Vai ser complicado, vai ser difícil. Às vezes dá aquele aperto no coração de será que vai? Mas não desiste. Porque o principal objetivo em que eu e Matheus sentamos aqui, até hoje nós estamos aqui, vamos continuar nessa briga, é por uma realização não só nossa, mas de todo mundo que está junto com a gente, de mostrar assim, é possível, sabe? Não desiste, porque é possível. Eu sei que o programa não é sobre Leonardo, eu sempre falo isso, mas eu acho que hoje é o melhor programa para esclarecer sobre isso. O principal motor dessa forma de programa é porque uma vez um aluno, há pouco tempo atrás, um aluno na instituição que nós estudávamos, me chamou para conversar e falou assim: Léo, eu tô pensando em desistir, cara. Sabe aquela pessoa que você observa assim, o direito foi feito para ele e ele foi feito para o direito. Por quê? Tô sem motivação, tem gente me puxando, me colocando para baixo, e a gente já estava com a ideia do podcast, mas o podcast seria outro sentido, sabe? Eu não tô aqui querendo trazer numa questão de ego, de que o podcast é minha ideia ou de que a forma que ele é minha ideia, e não é. Ele é uma resposta também para essa pessoa e para pessoas desse tipo que hoje pensam em desistir. Então, assim, nenhuma questão de ego não é para dizer o projeto é meu, o projeto sou eu ou o projeto é Leonardo. Não é isso. É dizer que pessoas hoje que querem desistir, mas que têm no coração, como o senhor teve, elas não devem desistir. Então, é só o meu agradecimento ao senhor e o meu agradecimento a quem está aí nos assistindo. Você tem alguma coisa para falar, Matheus? Agradecer mais uma vez. E algo que... Um dos aprendizados que eu levo é que acho que a maior virtude do senhor foi focar nas suas deficiências. E é o que eu vou levar daqui hoje. Acho que o principal é focar nas minhas deficiências e essa ser minha maior virtude. Então, agradeço mais uma vez.
Agradeço a todo mundo. Acho que esse episódio vai hipnotizar vocês do começo ao fim. E é isso. Até a próxima. Mais uma vez, agradeço ao doutor. E o senhor vai retornar. Vai retornar. Com certeza. É isso, pessoal. Obrigado. Muito obrigado E a até o todos. próximo programa.